Quem nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar e quem frutifica, frutifica para abençoar os outros. Agora é a hora e a vez do programa Paulo Cavalcante, que vai ao ar sempre aos sábados e aos domingos, semanalmente aqui pela Rema TV. Esse programa que é um programa de entrevista, onde traz pessoas que estão construindo, pessoas que construíram, pessoas que estão fazendo histórias. E qual é o motivo disso? É alimentar você jovem, você moço, você moça, você, meu amigo que já está aí na segunda, na terceira idade e que tem muita lenha para queimar e que precisa de bons exemplos. Eu acho que o Brasil hoje ele necessita muito de bons exemplos. Exemplos que podem mostrar como uma pessoa com a sua resiliência, com a sua coragem, com a sua verdade, consegue transpor barreiras culturais, transpor barreiras emocionais, barreiras na questão econômica e vencer e dar a volta por cima. É possível. Quem é que não quer nascer para crescer? É como digo sempre no meu slogan desse programa, quem nasce, nasce para crescer. Todos nós queremos crescer. Né? Você pergunta para uma criança se ela quer, você é criança. Não, eu já sou um menino, eu já sou um mocinho. Ele quer crescer, ele quer ficar... Depois que a gente atinge aí uma certa idade, a gente quer voltar para trás. Né? Mas todo mundo quer... Eu lembro que eu mentia a minha idade, às vezes eu tinha 15 anos, eu era grandão, eu falava que eu tinha 17, que eu tinha 18, porque eu queria ficar velho rápido, eu queria... Né? A gente tem esse desejo de crescer. E quem não nasce para crescer? Né? Com certeza você tem tido muita vontade também de melhorar na vida. E não há nada de errado nisso. Não há. O Evangelho ele diz assim, olha, o ladrão ele veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos uma vez, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha e o que bate, a porta se abre. Vocês não receberam nada ainda porque nada em meu nome pediram. Peçam e eu vos darei. Então, ele chega a dizer assim, para que meu Pai seja glorificado. Ele tem prazer em que você prospere. Ele tem prazer em que você se dê bem. Ele tem prazer que você consiga realizar sonhos. E como é bom realizar um sonho. É ou não é? Imagina quando você já conseguiu construir alguma coisa? Ou plantar uma árvore, ou fazer um jardim. Né? Você faz e aquilo fica tão bonito. Aquilo fica tão... Você fica namorando aquilo, né? Meu Deus, né? Eu consegui terminar isso, eu consegui terminar aquilo. São pequenas conquistas. É importante conquistar. Não tem a ver com coisas. Tem a ver com satisfação. Tem a ver com chegar lá. E falando nisso, hoje eu vou falar com um amigo aqui da Rema TV. Um amigo pessoal meu. Ele é filho do seu Manuel e da Dona Maria. Nascido aqui em Porto Velho, porto-velense da Gema, em 8 de novembro de 1963. Eu vou falar hoje com um homem que traz o nome de Francisco Holanda Yananes de Oliveira. Francisco Holanda Yananes de Oliveira. Esse Yananes, depois ele vai explicar para mim. Sabe o que eu vou falar? Está aqui do lado, não sei se dá para focar ele aqui. Com Chico Holanda. Chico Holanda, o empresário aqui da cidade, que está com a gente há muitos anos, mas eu vou falar com ele, vou destrinchar a vida dele depois dos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, gente. Hoje eu vou falar com esse moço que já pôs a cabeça dele aqui na frente, com o Chico Holanda. Chico Holanda, nosso amigo aqui da Rema TV, está com a gente desde que a gente começou, né? É uma figurinha carimbada aqui das noites de Porto Velho, aqui do News 5.1, um empresário conhecidíssimo, participou aí ativamente para promover, né, o empreendedorismo e também junto aos empreendedores da cidade, um grupo, né, o grupo... Pensar Rondônia. Pensa Rondônia, pensando Rondônia, pensando sobre o nosso estado, pensando sobre a nossa cidade, criou esse grupo Pensar Rondônia e na pandemia foi um abraço forte para tanta gente, foi um socorro para tanta gente, um cara
que é desprendido. Meu amigo Chico Holanda, seja bem-vindo ao programa Paulo Cavalcante. Paulo, eu que agradeço realmente essa oportunidade de a gente trazer até para a sociedade quem é Chico Holanda, de onde veio Chico Holanda, né? Que muitas vezes as pessoas podem pensar de onde eu apareci, né? Mas sou natural de Porto Velho, Rondônia, Paulo, acredita? Porto Velho, Rondônia, em 1963 você nasceu. Você é de novembro, né? Novembro, início. Meu pai é do dia 16, eu sou do dia 29. Poxa, então... São tudo de novembro. Novembro, é o mês do escorpião, né? Você já não é escorpião. Eu sou... eu não sou muito ligado a signo. A signo, mas no caso eu sou Sagitário, né? Eu também não sou... acho que tem a ver algumas coisas, algum negócio de lua, tem alguma coisa a ver, né, Chico? Não dá para desprezar. Eu acredito muito no temperamento, né? Temperamento, sim, melancólico, fleumático. Outro mais passivo, outro mais... Mas, enfim, vamos dizer assim, como eu te falei, sou de Porto Velho, nasci aqui no Areia Branca, que hoje já é um setor chacareiro, já é o bairro da Chega lá, né? E cresci aí lá no Três Buritis, que é uma linha após o Areia Branca, que hoje é ali após o Bastaca, né? Então, até 14 anos, eu morei lá no sítio, né? Onde meus pais moravam. Seu pai tinha uma terrinha lá? Tinha uma terra, agricultor familiar, né? Naquela época lá atrás, quando o agricultor ainda derrubava a madeira. Era obrigado, no machado, né, Chico? Era no machado. Tá? Não era fácil a vida das pessoas na década de 60 até 70, aqui na Amazônia, né? E tinha até aquela velha refrão, né? Integrar para não entregar, né? Integrar para não entregar a Amazônia. Povoar, né? Para não integrar. Exato. Né? Então, você era orientado, era instruído a derrubar pelo menos 50% da área de mata. Hoje você é multado, né? Perseguido. Hoje... Antes você era obrigado a derrubar, né? Agora, me diz uma coisa, Chico. É importante essa fala sua agora, nesse sentido. Seu pai, seu Manuel, Dona Maria, eles vieram de fora, eles se encontraram por aqui. De onde veio a sua família? Olha, meu pai, ele nasceu no Rio Grande do Norte, né? Lá da cidade de Patu, e veio para a Amazônia ainda muito novo, né? Veio para cá, trabalhou nos garimpos de Ariquemes, lá de Casterita, no estado do Acre ainda. Isso em que ano, mais ou menos? Isso em 55, 56. Ele veio de que cidade mesmo? Ele veio de Patu. Patu é onde? Patu, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Lá do sertão do Rio Grande do Norte. Perto de Juazeiro ali, mais ou menos? Perto lá da cidade do Sal, lá do... Esqueci o nome agora. Onde vem o Sal hoje, uma parte para cá. E minha mãe é natural daqui mesmo. A minha mãe nasceu aqui em Fortaleza do Abunã. Fortaleza do Abunã. Ali na beira do rio, né? Ali lá de cá é Abunã, Fortaleza do Abunã, e em seguida Naquela época era território, aqui era conhecido como Mato Grosso, né? Exato. Então, ou seja, já tinha passado, né? Já não era mais na década de 60, já era Rondônia já, né? Já era Rondônia. Já era o território de Rondônia, né? Então, minha mãe é natural dali, nasceu lá e muito pequena, perdeu a mãe, né? Com 2 anos de idade, ela ficou sem a mãe. Meu avô, seringueiro, e então ela ficou sendo criada por outras famílias, ou seja, meu avô não tinha tempo de estar com ela, então ela ficou numa família aqui em Porto Velho, Dona Lígia Guimarães, uma senhora aqui, família aqui do bairro Caiari, né? Onde o Porto Velho começou praticamente, né? Então ela foi criada e posteriormente, quando casou com meu pai muito nova, tinha 15 para 16 anos, voltou novamente para a área rural, né? Onde ficaram até eu completar 14 anos, tá? E eu sempre digo que minha mãe, ela que foi a grande guerreira. Ela teve a coragem, mesmo contra a vontade do meu pai, de não sair lá do mato. Ele sempre dizia que ele não precisava ter estudado, porque e vivia até aquele momento que a gente não precisava também estudar. Já minha mãe não, minha mãe sempre foi uma guerreira, vinha para a cidade,
Acho que é pelo fato dela ter morado aqui na cidade um tempo, isso mudou a mente dela, né? E sempre a mãe, sempre ela tem aquela questão mais carinhosa, aquela questão de querer o melhor para o filho, né? Sim. É lógico, os pais também, mas a mãe sempre tem esse... E minha mãe realmente é uma pessoa que ela é muito rígida, tá? Foi aquela senhora rígida também nas coisas, e que eu só tenho a agradecer. Eu vejo hoje as pessoas reclamar que não pode isso, não pode aquilo, não pode nem falar alto com a criança, que diz que já vai deixar essa criança de maneira que vai prejudicar. Conversa, porque na nossa época, minha mãe sempre tratou muito rígido e sou o que sou hoje, meus irmãos são o que são hoje, graças à postura sempre firme dela, e ela sempre dizia, não, a única coisa que eu não aceito é você mexer no que não é seu, tá? Isso é uma coisa que eu trouxe da minha mãe. Olha, Chico, eu vejo... você tocou num assunto que eu vou até sair um pouquinho da pauta para entrar, porque é importante isso. A gente é contra a violência. Eu acho que a violência não leva a lugar nenhum. Não adianta espancar, não adianta você ser bruto, humilhar. Não é dessa forma. Mas também você não saber educar. E criança é igual animal. Ela nasce bruta. É a mesma coisa. Ela testa você. Se você não impor ali regra, o bichinho já nasce rebelde. A gente é um bicho rebelde. Você fala para a criança não, ele joga tudo no chão e bate e chora. Agora, quando a mãe chega e já põe uma doutrina nele, fala, ei, ele já começa, claro, ele não tem jeito. Vai ficar assustadinho sim, mas se ele não tomar... A vida é cheia de susto, gente. Se você não tomar um sulavanco da tua mãe pequenininho, você vai tomar aqui fora, que você vê o pessoal batendo de matar, de arrebentar, de linchar as pessoas aí, porque os de fora não tem dó, não. Tapinha de mãe não dói. Mas o tapa de um policial, nem policial, de bandido aqui fora, não tem perdão, não. Né? E aí você vê, por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço, não vou entrar em pormenores, mas essa pessoa uma filha criada em casa, uma mãe solo, 2 filhos, batalhou, trabalhou, mas aquela coisa, tem que sair muito e tal, e a menina com 14 anos se engraçou lá com o vizinho. A mãe ficou brava, chamou atenção várias vezes, aí um dia a menina deu uma escapadinha, a mãe chamou, aí não sei o que a menina falou para ela, que ela perdeu a paciência e desceu a mão, bateu. E marcou, né? Acho que deu uns 3, 4 tapas bem dado e ficou uma marca. A menina foi e deu parte. Você acredita que o juiz processou essa mãe? Ela gastou um dinheiro que ela não tinha para não ser presa. A criança foi tirada dela, foi jogada numa instituição. Ela não pode se aproximar da filha hoje, ela não pode. E não foi nada assim de tirar sangue, de deixar cicatriz, não. Foi assim, você pegou, né, deu uns tapas e ficou marca. Mas ela estava fazendo coisa errada e ela estava tentando doutrinar a filha para a filha não se perder. Aí o que acontece? A filha escapou da instituição, foi para casa desse rapaz, se engravidou, está na rua hoje, com 15 anos, quase dando à luz a uma criança, e ela não pode chegar perto da criança, porque a justiça tirou. Então você vê que é o poste que está fazendo xixi no cachorro agora. A situação, e agora quem que vai resolver o problema? Essa criança agora que está na rua, porque é 2 crianças, a que se perdeu e agora essa que está para nascer. Como é que faz isso? Pois é, inversão de valor. Será que o juiz vai cuidar dessa criança agora? Tirou da mãe, a instituição diz, nós vamos cuidar. Cuidou muito bem, né? Eu digo, Paulo, em vários segmentos, sou muito crítico a alguns pontos da nossa legislação hoje, no posicionamento do nosso judiciário hoje, mas eu também digo o seguinte, hoje a culpa não é do judiciário, não é do executivo, a culpa é do nosso Congresso Nacional, a culpa é dos nossos deputados federais e senadores, que ele não se preocupam em fazer o seu papel constitucional, que é legislar, criar leis, propor leis, onde venha atualizar. As nossas leis são muito arcaicas, de 1940. Nós vimos hoje aí pessoas mataram várias pessoas, ou seja, ser tratado igualmente com outra
Ou seja, não há um diferenciamento às pessoas com pouco tempo. Você viu o caso agora, recente, do filho do Paulo Andreoli, e ali não é culpa da Sejus, não é culpa da questão do executivo, não, e nem tanto do próprio judiciário, mas é a lei tem que ser cumprida. A justiça cumpre a lei, mas quanto o nosso parlamento não se preocupa em atualizar e modificar essas leis arcaicas, apenas se preocupa em ir atrás de emenda parlamentar, infelizmente nós vamos continuar convivendo dessa maneira que estamos. E o que é para mudar não se muda, né, Chico? Exato, Paulo. Que é dar estudo para esse pessoal, dar curso técnico. Eu acho assim, um técnico bem formado é muito melhor do que você ter um superior que não tem sentido nenhum. Tem muita gente que se forma em um curso superior que não tem sentido nenhum, que não acrescenta nada e acaba não sendo um técnico hoje. Falta demais trabalho técnico. Um bom técnico aí em alguma área que seja ganha muito mais do que muita gente formada. Paulo, hoje eu digo o seguinte, eu não tenho medo de falar. 70% dos universitários que se formam na faculdade, principalmente aquele mais jovem, estão ali apenas fazendo por vontade dos pais. Tá? Isso eu digo, eu fiz uma faculdade com 42 anos e tinha a molecada nova. A gente via o comportamento, muitos deles ali estavam. E aí que se formam as pessoas que não têm competência, que não têm conhecimento, que não têm capacidade para poder pôr em prática o que, de fato, a ciência ensina, mas apenas pegou ali um diploma para poder justificar a família. Chico, é necessário uma mudança geral. Essa é a grande realidade. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o Chico Holanda. Voltando lá na sua história, sua mãe era aquela mulher dura, né, enérgica, e teve coragem de, às vezes, até enfrentar, de certa forma, com muito respeito, até o seu Manuel, seu pai, dizer, não, eu não vou ficar aqui no mato, porque aqui no mato, meus filhos, não vai ser nada, eu vou para a cidade. E aí ela veio para a cidade. Seu Manuel acompanhou ou não? Não, ele ficou, ele só veio uns 2 anos depois. Mas eles chegaram a separar ou não? Não, nessa época não. Ele achou que talvez a gente não aguentasse ficar na cidade, mas vencemos com muita dificuldade. Ela veio com a fé e com a coragem? Com a fé e a coragem. Sem nada? Sem nada. Para ter uma noção, a nossa casa era cercada de lona, e quando chovia, chovia mais dentro de chão batido, não tinha piso na época, tá? Então foram muitos momentos sem energia, era luz de lamparina que é aquela que você colocava com óleo diesel, tá? Então não tínhamos exatamente, não tinha energia, não tinha, o poço era poço amazônico, né? Ou seja, mas foram momentos de luta, muita luta, tá? E você teve que começar a trabalhar logo cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Lá no sítio mesmo, né? Lá no sítio mesmo, dando meus pais lá a colher arroz, colher o cavão que o meu pai fazia nas caveiras lá, nas caieiras, né? A própria mandioca. E a gente, desde que eu me conheço como gente, eu já trabalhei. Vim para a cidade, passei a estudar e, ao mesmo tempo, trabalhando. Estudava pela manhã, à tarde eu ia vender picolé, para poder ajudar na sobrevivência da família. Isso foi até que idade, mais ou menos? Com 17 anos, eu comecei meu primeiro emprego, que foi no Botafogo. No clube ali? No Clube Botafogo, um cobrador, um boy. Tá? Depois do Botafogo, eu trabalhei na Serviplan, de Edberto. Depois já era do... Qual é o nome? Era do Camachinho, o pai dele, né? Era do pai dele, né? Do pai dele. Camachinho era meninão ainda. Meninão ainda, né? O Camachinho tem quase a minha idade, né? Inclusive é amigo da gente. Tá? Depois trabalhei lá na Serviplan, depois na Utilar, ali da Barra do Rio Branco. E foi quando, em 78, eu comecei a trabalhar na Portoplast. Eu conheci a Márcia Holanda, atual minha sócia, há mais de 45 anos. Eu, o esposo dela, então, o finado já, Luiz Antônio, tá? Que eles trabalhavam com loja de imóveis, tá? E então fui ser vendedores dele. Tá? E em 81, a primeira empresa que eu montei, exatamente com a Márcia Holanda, empresas que de lá para cá... Ela tem o mesmo sobrenome seu? Mesmo nome, Márcia de Holanda Cavalcante. Mas foi um acaso?
Tem várias pessoas em Porto Velho que o pessoal acham, né? Foi uma casa. Hoje em Porto Velho tem muitos holandas, o pessoal pensa que até é da família, que... Eu pensei que eu falei, nossa, mas eu pensei que era sua irmã ou sua esposa, muita gente, hoje menos, mas no passado muita gente achava que a gente era um casal, né? E na realidade foi por acaso. Você conheceu ela? Por acaso. Eu conheci, ou seja, na época apareceu a vaga de emprego de vendedor. Na época eu não falei com ela, eu falei com o Claudinei, que era o gerente dele de uma loja, e o marido dela. Isso era onde? Isso aqui nessa rua mesmo, aqui na João José Bonifácio, aqui pouco à frente, tá? Pouco à frente aqui. Na rua aqui da emissora. Da emissora, exato, emissora da emissora. Então, comecei aí a minha vida de empresário. E quando foi que você começou trabalhando como funcionário? Comecei em 78 como funcionário. 78. E aí quando foi 81 foi a primeira empresa que montamos, eu e a Márcia Holanda, foi quando ela estava separando do marido dela. Ah, sim. Aí você resolveu montar uma empresa com ela? Isso, aí ela me chamou para montar essa empresa e montamos e... Que é a papelaria? Não, na época não era papelaria, não. Na época era móveis para escritório, material de limpeza. Nós fomos distribuidores da Johnson, da Henkel, na época passada. Papelaria foi a partir de 96. 96 foi quando... Mas você trabalhava com móveis de escritório e material de limpeza. Esse negócio de material de limpeza é antigo. Seu, né? Por isso você mantém ainda até hoje, né? Na década de 90, eu montei uma empresa de gênero alimentício. Nós tínhamos um atacado de gênero alimentício em que a gente fornecia, aí, na época o garimpo voltou a estar forte, então a gente vendia para o garimpo, atendia órgãos públicos, né? Então, foi aí que a gente começou a crescer. Na década de 92, 93, comecei a trabalhar, comprei as primeiras terras exatamente aqui em Porto Velho. O seu forte era licitações, Chico? Licitações, tá? No início licitações, depois na década de 90, além de licitações, na parte de alimentício, vendia muito exatamente para a parte dos garimpos, para a parte dos mercados menores, né, a questão de alimentos. E depois disso aí paramos, quando veio a crise do garimpo, né? Começamos a ter muitos prejuízos e aí focamos, aí montamos empresas, chegamos a ter 400 funcionários com empresa de conservação e limpeza. Na década de 90 eu tive fábrica de móvel, carteira escolar, porta, janela, chegamos a exportar para a Europa. Tá? Cheguei a montar estrutura em Porto Velho e Ariquemes, em Manaus. Tá? Então, vários segmentos empresarial, eu comecei também na área de fazendas. Tá? E foi quando eu iniciei também a minha vida política empresarial. Na década de 90, eu fui diretor da Associação Comercial de Rondônia, por 2 mandatos. Depois fui para a Federação do Comércio, também por 2 mandatos, fiquei como diretor. Tá? Depois me afastei um pouco das entidades e voltei novamente pela Federação do Comércio. Depois criamos o Instituto de Ação Empresarial de Rondônia, instituto esse que teve a grata satisfação de conduzir uma delegação de empresários e alguns políticos num encontro com o então presidente Jair Messias Bolsonaro em 2019. Tá? Em 2020 veio a grande crise do momento, que foi a pandemia. Naquele momento lá que ninguém se entendia, o mundo todo não entendia aquele momento difícil que a humanidade estava passando. Foi aí que, quando eu vi que o governo do Estado, o prefeito, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Assembleia, ninguém se entendia, nós tivemos a coragem de buscarmos o entendimento. Foi que nós começamos aquele grande luta, onde, junto com os empresários, com a Adélio Barafal, com a Ranieri Coelho e tantos outros empresários, a gente conduziu, por exemplo, lá na Zona Leste, lá 50 leitos de UTI, tá, para atender aquelas pessoas que estavam ali morrendo por falta de ter uma UTI, tá, e doamos para o governo do Estado. Tá. Então, nós doamos muito questão de EPIs. Tá. Então, a gente vem... Isso foi um grupo que você criou no na momento época da pandemia. Né? Isso, nós se reunimos 19 de março, tá? Aliás, 18 de março de 2020, lá no Sindicato dos Atacadistas, e criou-se esse grupo, momentaneamente, com alguns líderes na frente, a gente não estava na frente, ficamos na retaguarda,
Mas, com o passar dos dias e do mês, a gente assumiu a liderança, tá? Foi quando eu consegui fazer a primeira reunião com o governador Marco Rocha, que ele recebeu via online 50 empresários. Foi quando ele deu a ordem que, dali para frente, nenhum decreto mais seria feito no estado de Rondônia que não tivesse o aval do Grupo Pensar Rondônia. Tá? E sempre falou para o secretário, ouça o seu Chico Holanda e o seu grupo para poder discutir os novos normativas, os novos decretos, o negócio fecha comércio, abre comércio. De que forma ia afetar? Foi bom porque são geradores de emprego, as pessoas dependem dos empresários. Exatamente. Né? Então, nós fomos referência. Foi uma época que a gente conseguiu inverter muita coisa, né? Evitar, né, problemas. Né? Nós fomos referência, Paulo, para a região norte, até para o Brasil. Eu fiz teleconferências com empresários do Amazonas, do Pará, que eles queriam saber como é que Rondônia estava fechando menos que ele, como é que Rondônia, as entidades tinham assento e tinha diálogo com os poderes constituídos. Foi quando eu disse a eles que a união de todas as federações, de todas as associações comerciais e entidades, num prol só, na defesa de vida, na defesa da economia e, ao mesmo tempo, cooperando com os órgãos públicos para poder dar condições para que mais vidas fossem salvas, mais vidas fossem dado condições de ter a medicação, de ter um leito, de ter uma UTI. Eu queria continuar falando com você sobre essa situação, Chico, porque eu venho de uma família de comerciantes, né? Meu avô iniciou a vida, saiu do Nordeste, saiu lá de Pernambuco, né? Uma região que foi muito cuidada ali pelos holandeses, ali naquela região de Pernambuco, um bom conselho, eles saíram muito novinhos de lá. E meu avô chegou muito novo em São Paulo, trabalhou lá no Mercadão de São Paulo, depois foi para Campinas, que era uma cidade maior, era a maior cidade ali do interior de São Paulo, né? E montou uma banca de alho e de cebola no Mercadão, daqueles mercadões antigos, aqueles prédios antigos e tal. E ali ele começou a vida, montou um empório e tocou a família toda com aquele empório, a vida toda. Eu lembro que o meu avô era um misto, né, de nordestinos, holandeses e italianos, né? E ali, no fundo do empório dele, tinha lá um campo de bote. Eu lembro que era muito criancinha, era um lugar que... era o único lugar que tinha telefone, né? Que o pessoal ia ligar, tinha que pedir para telefonista. Estou falando de uma época que o pessoal não entende, né? Quando a gente fala dessas coisas. E eu lembro aqueles secos e molhados, aquele monte de coisa pendurada, aquela época, né? As linguiças, as coisas. E eu cresci no meio disso aí. E aí meu pai já montou o dele também, né? E depois minha mãe, meu pai acabou tendo algumas dificuldades, faliu. E sempre a mulher é forte, né? Minha mãe recomeçou com ramo de loja, de roupa. Eu acabei entrando com ela, ajudando ela e cresci ali dentro de loja de roupa, loja de utensílios. Terminou como pet shop. Ela passou por todos os lados. Os lados, né? Você teve várias experiências. E aí eu vi... eu sei que o comércio... eu comecei bem cedo. Era representante, eu atendia bastante pessoas ali na região de Campinas toda, o sul de Minas, uma região muito rica ali, né? Muito, muito boa. Mas eu não tinha noção de como era pesado ser empresário, porque até então eu ajudava meus pais e era vendedor, né? Então eu era representante, então eu não tinha... Mas eu fui ter essa noção agora aqui em Rondônia. Eu não sei se antes era mais leve, não era tanto imposto, mas hoje é quase impossível você manter uma empresa dentro dos padrões, dos critérios, com tudo registrado, com tudo funcionando, com tudo sendo pago. Você praticamente corre o risco de não apenas não ter lucro, mas ter uma forte tendência a entrar no vermelho. Isso é muito sério hoje. Eu acredito que ser empresário no Brasil é um título para você ser empresário em qualquer lugar do mundo. Eu digo,
Eu quero que você fale sobre isso. Explique, você que quer ser empresário, porque nós estamos falando de um homem que começou do nada e se tornou um empresário. E mantém os seus negócios, está abrindo até coisas novas. Eu vou falar de uma floricultura que ele está abrindo junto com seus filhos, com a sua filha, com o seu genro. Mas eu vou falar isso depois do nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, fica comigo. Mês da Mulher na Holanda Papelaria. Nesse mês, nós mulheres ganhamos até 25% de desconto em toda a loja. Aproveite as ofertas. Clipe por R$ 2,69, grampo por R$ 6,75, caixa de canetas com 50 unidades por R$ 45 e caixa correspondência por R$ 69,90. E agora, a Holanda Papelaria aceita cartão bemol como forma de pagamento. Visite na Avenida Nações Unidas, 301, bairro Quilômetro 1, ou faça o orçamento no 3221-2980. Os avanços já começaram e com eles uma gestão que trabalha para todos. Com o IPTU, você investe em Porto Velho e a Prefeitura investe em melhorias para a nossa cidade. E os resultados já estão aparecendo. Não é, Dona Maria? É sim! Pague até 5 de março com 10% de desconto. Pagando seu IPTU, você investe em Porto Velho e a Prefeitura investe em você. Prefeitura de Porto Velho. Gente, olha aqui a gente de novo. Vocês não podem perder essa entrevista. Se você veio até aqui, se você está no YouTube, volta para trás e pega do início, né? Se você está assistindo aí no canal aberto, espera terminar, vai para o YouTube, volta, assiste, porque está demais essa entrevista. Eu estou aqui com Chico Holanda, esse empresário aqui da cidade, que nasceu aqui em Porto Velho, se criou aqui, se inventou aqui e está se reinventando a cada dia. Chico, eu estava falando antes dos nossos comerciais sobre a questão de como é difícil ser empresário no Brasil, porque é tanto imposto que a gente fica assim meio perdido, porque mesmo que a gente opte pelo simples, né, até uns 5, 6 funcionários, nem sei quantos funcionários precisa ter depois você vai dar uma aula para a gente, aí eu sou meio novato nessa área. E eu estou sofrendo muito porque, veja bem, porque você não tem imposto só do simples, você tem toda a carga tributária que vem com a folha de pagamento, você tem que pagar imposto até da folha. Eu falei, meu Deus, mas sério? Né? Aí você tem que manter um monte de coisa, porque você tem que manter o contador, aí junto com o contador tem um cara do ponto eletrônico, aí tem o pessoal que faz a vigilância, aí tem um pessoal também que dá a certidão de sanitária para você, que tem que fazer a sanitização. Aí tem um pessoal que dá a outra, no caso, como eu produzo resíduo, eu tenho que ter uma empresa que tira o resíduo e que me dá o carimbo que o resíduo teve uma destinação correta. E fora a parte eu que mexo com alimentos, os alimentos estão super faturados, quer dizer, se você for passar o valor que você paga no alimento para o seu prato final, ninguém vai comer. Né? Essa é a grande realidade. O preço que custaria seria muito grande. Então, hoje, no meu ramo, por exemplo, um restaurante bem administrado, muito bem administrado, consegue ter no máximo 15% a 18% de lucro, não consegue ter mais do que isso de lucro líquido. O que você fala dessa carga tributária e da dificuldade que é ser empresário no Brasil? Paulo, eu quero dizer o seguinte, se você tiver uma lucratividade de 15%, 18%, tá excelentíssimo, tá? Porque hoje, Paulo, não é fácil. As pessoas às vezes pensam, o empresário explora o consumidor. O empresário compra um produto por 10 e vende por 20, 100% ele está ganhando. Mas se você for uma ponta do lápis, o que você falou agora, todas as despesas, uma carga tributária, a mais alta do mundo, trabalhista não fica para trás, muito burocrática. E aí vem o seguinte, eu digo que hoje 80% a 85% da empregabilidade do Brasil, né, do Brasil, é feito pelo micro, meio, pequeno empresário.
aquele que emprega 2, 3, 10, ou seja, é o pequeno empreendedor, o pequeno empresário que emprega 80%, 85% de toda a mão de obra do Brasil. E aí onde vem o grande problema de quando você sai do simples. As pessoas, empresários do simples, primeiro, é um pouco mais simples, o nome já fala simples, né? A questão tributária é resumido num DARE só, tá? Num DARF só, aliás, que é federal, onde recolhe todos os impostos federais, estaduais e os municipais, numa única alíquota, que inicia em 4% e vai até 19%. Porém, quando a empresa sai do simples, tá, e vai para o lucro presumido ou lucro real, de 40% a 45%, em menos de 2 anos, esse empresário quebra. Porque ele está acostumado com um imposto único ali, que se paga tudo junto num imposto só, e quando ele passa presumido por real, aí é detalhado, é separado. Hoje, uma empresa estando no simples, a folha de pagamento, ela vai pagar aí no máximo 7% de imposto. Quando ela vai para o lucro, sai do simples, ela vai para 30%. Meu Deus. E aí, a maioria das vezes dos empresários, grande parte, não tem conhecimento na parte tributária, na parte trabalhista, e de fato são poucos, tá, que têm esse conhecimento. Muitas vezes também os contadores não levam informação para esse empresário que está saindo do simples, que vem afetar e quebrar. E é por isso que em 2017 eu fiz uma luta nesse estado, mas uma das várias defesas que eu tenho feito nesse estado de Rondônia foi em 2017, quando eu consegui, junto com as entidades, mas eu à frente, sobre o meu comando, levarmos o simples estadual de 1,8 milhões para 3 milhões e 600, é o que está até hoje, inclusive defasado, mas a União até agora não foi aprovado no Congresso a nova alíquota, o novo valor, onde, naquele momento lá atrás, em 2017, mais de 20 mil empresários foram beneficiados. 20 mil empresários foram beneficiados. Então, eu sempre defendo, as pessoas às vezes pensam, o Chico Holanda defende os grandes. Pelo contrário, eu sempre defendi o pequeno, o micro, porque eu sei que é eles que sustentam o município, o estado e o país. Tá? É eles que dão empregabilidade, é eles que empregam a maioria das pessoas. E é por isso, a agricultura familiar é outro tema que eu defendo muito, tá? Saindo, inclusive, da parte empresarial, uma AMA, uma PAI, essas entidades, todas as entidades, eu sempre gosto de procurar dar minha contribuição, tá? Porque eu entendo que é lá na ponta, onde a mão pública não chega, que o terceiro setor, o setor sério, funciona. Tá? Não aquele setor dessas ONGs da Amazônia, que só explora nós da Amazônia, mas aquele setor sério, que cuida de vida, que cuida de pessoas, Paulo. Isso eu defendo, isso eu procuro sempre estar dentro para ajudar. Porque, Chico, não adianta eu querer dizer que eu vou proteger a Amazônia se eu não protejo as pessoas que moram lá. Né? É claro que eu tenho que proteger os macaquinhos da Amazônia, os tucanos da Amazônia, isso não, com toda certeza. Mas eu tenho que proteger também o caboclo que mora aqui. Que mora, né? O indígena. E para isso, eles acham assim que o indígena ele vai sobreviver só da terra. Os indígenas estão recebendo. Antigamente, o indígena ele morria com 30 anos de idade, picado de cobra ou com alguma doença ou com uma disenteria que desce nele. Hoje não. Hoje o indígena ele vive 80 anos. Por quê? Porque ele tem vacina, ele tem medicina, né? Tem uma entidade, né, que já cuida, né, diretamente da medicina do indígena. E só que para isso ele precisa ter o quê? Ele não quer ficar morando numa oca, ele quer ter televisão, ele quer ter uma motosserra, ele precisa de um trator. Né? Aí você vê a diferença que tem das reservas brasileiras das reservas americanas. Por exemplo, o indígena, o Apache lá, o indígena dos Estados Unidos, ele tem terras, ele tem fazendas, eles têm tudo montado. Eles andam com as caminhonetes mais importantes, eles têm a sua representabilidade, a sua cultura, e isso não mudou. Eles continuam tendo seus rituais, eles continuam tendo as suas festas, só que agora eles têm
eles têm condição, eles estudam. É a evolução. Não tem como a gente manter uma pessoa na época da pedra. Não tem, não existe essa possibilidade. Viu, Paulo? E aí você vê, você tem que explorar, você tem que ensinar esse pessoal. Por exemplo, nós consumimos tanto açaí. Poxa, o pessoal plantar açaí no meio das árvores, tirar o açaí, trazer o açaí para a cidade, o óleo de copaíba, tantas outras coisas que se consegue extrair, né, de uma reserva, e eu posso facilitar isso. E parte disso também pode ter uma plantação, pode ter... Existem terras que já foram derrubadas, não tem como reflorestar. Plante nelas. Crie, não sei se você concorda comigo. Paulo, eu sou hoje, as pessoas perguntam, Chico, então você é a favor que continua derrubando a mata de Rondônia? Não. Tá? Eu hoje minha defesa hoje é derrubada zero. Mas o que eu não aceito e não concordo é as pessoas que vivem ali já 5, 10, 20 anos, como foi criado as zonas de reserva, ter que retirar essas pessoas de lá. Pessoas que criaram família, pessoas que sobrevivem dali. Eu sou defensor da derrubada zero, mas onde já foi feita a derrubada, principalmente em locais de 5, 10, 20 anos, isso eu sou contra a retirada das pessoas, tem que regularizar. Tá? E outro ponto, eu falei isso para um vice-embaixador americano que esteve aqui em 2022, como também começamos com a embaixadora da Alemanha, que esteve em 2021 aqui em Rondônia. E eu falei para o vice-embaixador, digo, olha, lá vocês americanos, os índios de vocês, eles são criados, eles têm toda a regalia, são explorados as áreas onde tem minérios, onde tem ouro, ou seja, e é repassado a parte para os índios. E todos vivem bem. Aqui no Brasil, inclusive, foi um tema meu que quando eu estive com o presidente Bolsonaro em 2019, eu solicitei a ele que a gente revisse a questão mineral em área indígena e de preservação ambiental. Tá? Ambiental. E, de fato, ele concordou. E, no mesmo ano, nós tivemos aqui em Rondônia a primeira audiência pública da Câmara Federal. O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, fez presente, fui lá na IFRO, para iniciar esse processo. Tá? Em 2019, em 2020, era para dar continuidade, mais uma no Pará e outra na Bahia, só que veio a pandemia e suspendeu tudo isso. Então, o nosso minério hoje são retirados por essas ONGs de maneira clandestina, tá? São roubadas de nós e não gera nenhum tipo de divisa para o país, para o estado, para o município. Nós temos uma das maiores minas de diamante do mundo, em qualidade, inclusive, que é lá do sul do estado de Rondônia, lá de Colorado, lá de Espigão Oeste. Lá nós temos diamantes com qualidade, está entre os 5 melhores do mundo. Estão saindo de maneira clandestina. Aqui o Amazônia, cheio de ONG internacionais, que eles podem adentrar algumas áreas que nem o brasileiro pode. Estão explorando, além do nosso mineral, a nossa fauna, a fauna rica, uma fauna que se criou vários tipos de medicamentos. Tá? Estamos sendo roubados, tá, da nossa floresta com essa história que estão defendendo a Amazônia. Não estão defendendo a Amazônia. O Aldo Rabelo, que ele foi ministro 2 vezes no governo da esquerda, que hoje ele se arrependeu e, inclusive, ele tem falado nas ONG, na CPI das ONG, onde ficou claro, 5 ONGs da Amazônia recebem 80% de todo o dinheiro investido pelo exterior no Brasil. Mas não é para ajudar o ribeirinho, não é para ajudar aquelas pessoas que moram no sítio, lá no mato, não é para ajudar o indígena, não. É para poder segurar, tá? Proteger a riqueza, para poder eles explorar de maneira clandestina de nós brasileiros, de nós amazônicos. E aí a gente não explora, né? Você viu na época que deu aquela crise do adubo, que o Bolsonaro teve que ir lá na Rússia, sendo que a gente tem aqui condições de fazer, condição de fazer, mas somos proibidos. Nós temos, por exemplo, que vem
lá de fora, podemos fazer aqui, que é o sulfato de alumínio, a ureia. A ureia vem lá da Rússia, vem lá da Índia, ou seja, do outro lado do mundo para cá. E aqui do lado, aqui na Bolívia, nós temos essa matéria-prima. Tá? Então, são coisas que a gente precisa avançar. Não é que nós queremos destruir a Amazônia, temos que construir de maneira responsável, mas não podemos aceitar que sejamos explorados, sejamos roubados essa riqueza por essas ONGs, tá? A maioria da Europa, da França, da Inglaterra, da Itália, com essa história, que estão aqui para preservar, para cuidar do povo da Amazônia, que não é verdade. Chico, você, porto-velense, rondoniense, né, brasileiro, e é daqui da terra mesmo. Acho que você ama esse lugar, né? Nasceu aqui, conquistou aqui. Qual foi a estratégia que você criou na sua mente, quando ainda era um rapaz, e te fez acreditar que através do empreendedorismo, do comprar e do vender, do comércio, você ia conseguir realizar os seus sonhos e crescer, né? Conseguir ir para cima? Quando foi que você percebeu isso? Paulo, por exemplo, a minha primeira bicicleta eu tinha 12 anos. Como é que eu tive a primeira bicicleta? Meu pai olhou uma área lá, falou, tá aqui, ó, derrube, roce, plante, cuide, e quando a mandioca estiver pronta, eu vou fazer a farinha, vou vender e aí vamos comprar sua bicicleta. Com 12 anos, eu fiz isso, foi a primeira minha conquista, foi uma bicicleta. Quando eu vim para a cidade, eu vi aquelas pessoas andando com bicicleta de corrida na época, era o meu sonho. E fui e consegui. Que era a Caloi 10, né? Depois foi moto, a mesma coisa, foi meu pensamento, tá? Primeira moto. Depois foi carro. Isso já trabalhando, né? Já trabalhando. Eu olhava as pessoas que tinham um escritório, uma mesa. Eu dizia, um dia eu vou ter uma mesa para me sentar. Porque eu comecei como office boy, né? O office boy não tinha... Você na rua o tempo todo. E eu ficava vendo aquelas pessoas sentadas com calculadora. Eu digo, um dia eu vou ser uma pessoa, um dia eu vou ser um empresário. Tem muita gente que não sabe o que é office boy. Office boy seria o menino do trabalho, né? O que ele fazia? Fazia o serviço do banco, pagava as duplicatas, pegava os carimbos nos mais diversos setores. Antes não tinha esse negócio de internet, não tinha esse negócio de nada digital. Tudo tinha que fazer presencial. As filas dos bancos eram enormes. Enormes. E você tinha que entrar lá. Todo mundo tinha raiva quando tinha um boy na fila, porque ele vinha com aquele monte de coisa. Então, quando ele pegava o caixa era só dele. Só ficava dele. 2, 3 horas naquele caixa lá. E todo mundo tinha raiva quando tinha eu sei porque eu fui caixa há muito tempo, né? E o saldo do banco, né, Paulo? Era tudo na ficha, né? Ele ia lá para conferir se tinha saldo, não tinha saldo. Sim, era na ficha, era um negócio diferente, gente. Não tem nem explicação, era na caneta mesmo. Tinha que descobrir, tinha que pegar um livro para saber se o cliente tinha saldo em caixa. E o office boy fazia isso. Com isso, ele acabava tendo noção de tudo, né? Tudo Vendo as coisas, tem até uma música, né? Eu sou boy, aquado. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas. Eu vejo, o colaborador, ele é contratado por uma função e aí quando você... Aí ele... Não, a minha função é essa. Eu sempre digo para as pessoas, aprender, quem ganha é você. Tá? Você estiver numa empresa, num setor, se você puder aprender mais um outro setor, é mais um conhecimento que você tem. Sim. O empresário é a mesma coisa. A gente precisa, eu sempre digo, todo dia eu estou aprendendo. Ninguém nunca aprendeu tudo, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Às vezes a pessoa, pô, Chico, tu entende de todas as áreas. Eu digo, eu procuro entender de tudo um pouco. Tá? Se é contábil, se é tributário, se é a parte trabalhista, até a questão de... Eu lembro na pandemia, o governador falava para mim, pô, Chico, o senhor está ficando especialista na Covid, né? Eu digo, pois é, governador, a gente tem que enfrentar e aprender com tudo, né? Até para poder você passar informação e se defender também. E você vê, Chico, muita gente, você põe lá numa função na empresa, aí você pede alguma coisa, faz isso aqui, não, eu não faço, isso aí não é do meu setor. Exato. É uma burrice, porque uma coisa que você aprende hoje vai te jogar para algo maior amanhã. Né?
E quem é que não quer ter um funcionário, um colaborador melhor preparado, um cara que joga em diversas posições? É um jogador que fala, não, esse aqui eu não posso mandar embora não, porque esse aqui, quando eu preciso dele em tal setor, ele faz, quando eu preciso daquele, vai mandar aquele que não é suficiente. Na hora de uma crise, o cara que sabe fazer mais é o cara que permanece. Com certeza, né, Chico? Com certeza. Paulo, pois eu quando era pequeno, eu tinha a maior vergonha do mundo, Paulo. As pessoas chegavam e me escondia para não ver as pessoas. Tá? E eu sou uma pessoa hoje que eu posso dizer que, graças a Deus, eu sou uma pessoa que despojada, né? Despojada. Você era acanhado Deus, antes, né? E Deus, quem imaginava um dia eu estar conversando com um empresário, eu ficava pensando, um dia falar com um vereador, com um deputado, com um prefeito, eu jamais imaginava. E hoje eu sou uma pessoa realizada. Sou uma pessoa que hoje, uma bailarina da praça, que ajudamos ela muito, tá? Da pessoa mais simples a um deputado, a um senador, a um prefeito, a um governador, a um presidente da República. Eu jamais imaginava na minha vida que eu ia almoçar com um presidente da República um dia, tá? Com um ministro, tá? De estar à frente de uma televisão, a primeira vez que eu fui falar na televisão, eu tremia. Tá? Um minuto parecia que era uma hora. Hoje a gente passa meia hora, 1 hora, 2 horas, e parece que o tempo voa, que a gente pensa e já acabou o tempo e a gente tem ainda alguma coisa para falar. Tá? Então, eu sou muito grato a Deus. Eu sempre digo, tudo que eu faço aqui na Terra, a minha missão aqui é essa. Eu faço o máximo para poder ajudar o meu semelhante, porque eu tenho uma convicção. E tive essa convicção pós-pandemia, quando eu vim entender o porquê que eu fiz, tá? Por que eu liderei, por que eu busquei ajudar as pessoas. Foi minha missão aqui na Terra, cumprindo a missão que Deus me deu. Chico, nós temos ainda uns 8 minutinhos, acho que um pouquinho menos do nosso programa. Eu queria falar diretamente a esse meu amigo, essa minha amiga que quer mudar de vida, né? Eu costumo dizer assim, olha, se você não nasceu rico, você perdeu a primeira chance, né? Se você... Geralmente para as mulheres é um pouco mais fácil, não que seja mais fácil, não é mais fácil, né? Mas eu acho que é um pouco mais fácil que para homem, nesse sentido. Se você é mulher e você não nasceu rico, você tem a chance de casar com rico. Mas se você perdeu essas 2 chances, é mais difícil. Você tem 2 coisas. Ou você estuda muito, seja bom naquilo que você estudou e lute mesmo, faça um concurso público, passe num cargo grande aí que te dê um salário legal e você vai ter uma vida tranquila. Né? Para quem quer ter vida tranquila, tem que ter um cargo bom no governo e de preferência concursado, que aí você segue sua vida. Aí você vai ter uma vida tranquila, pacata, mas tranquila. Né? Quem quer viver e ir para cima, perdeu a primeira chance, perdeu a segunda, eu acho que não tem outra senão ir para o comércio. Né? É empreendedorismo mesmo, que é o que muda a vida das pessoas. O que você falaria para esse jovem que talvez ele não tem muita coisa, ele está aí lutando pelo primeiro emprego, mas tem um sonho de ser empreendedor? Como que ele pode sair do zero e se transformar no empreendedor nos dias de hoje? Olha, eu vou dizer para você, jovem, os maiores empresários de Rondônia, tipo o João Gonçalves, tá? Lá os irmãos Cairu, tá? O César Cassol, tá? Um Plínio da Rondobras, todas pessoas que a 4ª série, a 2ª série, ou seja, não tinham nem o primário completo. Tá? E hoje são o que são nesse estado de Rondônia. Tá? A riqueza que eles têm, os maiores empresários desse estado, pessoas que vieram lá de baixo, que vieram lá, o seu João, uma taberninha na década de 65, 70, lá em Jaru. Tá? Os irmãos da Cairu lá, o Eugênio e o Flávio, uma bicicletaria, de consertar bicicleta. Quem imaginaria que hoje é a potência que eles são? O César Cassol trazendo, mexendo com madeira na década de 60, 70 e chegaram onde chegaram. Eu, de onde eu vim também, tá? Evidentemente que jamais me comparo com esse grande empresário, mas eu sempre digo, e eu sempre estudei na escola pública. Tá? Meus pais não tinham, eu não tinha dinheiro, então eu sempre estudei na escola pública. Só fiz faculdade com 40 anos,
que aí eu já podia pagar. Graças a Deus, todos os meus filhos, tá? Todos os meus filhos estudaram sempre em escola particular. Tá? Eu tenho hoje 5 filhos, e todos formados. Tá? Minha filha mais velha é minha sócia na Rondoflores. Você está se reinventando agora, né? Meu filho na papelaria comigo. Eu tenho uma filha juíza, que passou para juíza tanto em Goiás quanto no Paraná. Ela preferiu assumir o cargo em Goiás. Eu tenho outra filha que é médica, que hoje mora em São Paulo. Fui fazer lá a sua pós-graduação e não quis mais voltar. Ela e o esposo dela são médicos. E a mais nova, que agora se formou, também é advogada. Tá? Então, eu, graças a Deus, todos os meus filhos estão encaminhados, todos eles tiveram condições de estudar. Inclusive, Chico, tem fotos aí. Gesmiel, põe algumas fotos, vamos ver. Olha só, o Chico mandou algumas fotos aqui. E aí o Gesmiel vai estar separando algumas fotos, mas enquanto ele vai separando, Chico, você está falando dessa questão, né, de ir para cima acreditar, né? O que teria que fazer assim, um jovem que está começando do zero? Olha, primeiro ele tem que acreditar nele mesmo. Você tem que acreditar que você é capaz, tá, de vencer. Não é porque você é uma pessoa simples, que não vem de uma família simples, que você não é capaz de virar um grande empresário. Eu dei exemplo de pessoas que vieram do baixo, tá, e se tornaram um grande empresário nesse estado de Rondônia. Tá? Então, nem todos aqueles que estudam nas melhores faculdades, tá, do estado, do país ou do mundo, se torna um grande empreendedor. Tá? Tem que ir para trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que acreditar. Tá. Olha aí, o Chico está aí, junto com o prefeito, o prefeito, né? Hildo, Fábio Camilo, tá? Valeu. Isso aí, levando o troféu para o prefeito e o Fábio Camilo aí da FENACOR. Tá? Olha aí. Isso aí, pandemia, isso é né? Pandemia, tá? Isso é eu com o governador, com o secretário na época, secretário de saúde, todos né? os dias, o Fernando Márcio, a diretora lá isso aqui no hospital de campanha. Próximo, tá? Isso. Olha aí, olha, isso aí foi isso é aquele almoço que teve, né? Foi agora em 2022, aqui em Porto Velho, lá no Palácio Rio Madeira. Que maravilha. Isso aí com o meu amigo César Cassol, isso é um grande empresário da Bolívia, tá? Ele é presente lá hoje aqui é a Fiero, lá é outro nomezinho que dá, é um dos grandes empresários exatamente aqui do nosso irmão bolivianos. Você aí também com a Milano amigão. também, entregando a ele aí o troféu, também FENACOR, lá, isso foi lá na Federação do Comércio. Eu com o ministro Bento Albuquerque, o senador Marco Rogério, o Salatiel Rodrigo, o deputado federal aí, Coronel Crisóstomo, na vinda que o ministro veio, inclusive, aí eu fiz um jantar para ele na casa do Adélio Barafal, recebemos lá toda a comitiva, isso aí foi no aeroporto, lá na base aérea, recebendo o ministro. E, olha, mais uma vez com o meu grande amigo César Cassol, um grande parceiro. Você está mais magrinho aí, Chico. Eu estava mais magro, foi em 2019 aí. Olha só. E esse aí, Chico, esse é bonito, esse carrinho. Isso aí foi lá em Brasília, hein? Em Brasília. É o carro que faz o passeio, né? Com o presidente. Com o presidente, né? Eu já vi um Rolls Royce desse aí, é muito lindo, né? Muito lindo, Mas, Chico, fala um pouquinho da Rondoflores. Aí, com o nosso, então, vice-governador, Jordan, tá? Gesmiel, vamos falar um pouquinho da Rondoflores, que você fundou junto com a sua filha agora no shopping, né? E tá linda, eu tive lá agora Dia das Mulheres. No Dia das Mulheres. Eu fiquei sabendo que você passou ali. lá. Foi muito lindo, né? O meu genro é de família, de avô, pai, sempre ele trabalhava nessa área da floricultura, de plantas, né? E então eles vêm, desde que conheceu minha filha, já estão aí há 18 anos, tenho um neto com 9 anos, neta com 7 anos, mas ele não tinha condições de montar uma estrutura no shopping. E sempre lá o Cássio, meu amigo Cássio, lá superintendente do shopping, tentava me convencer a montar e a construir a estrutura. E o César começou a cuidar lá, fazer vários arranjos, né? Ele tem um sítio com muito... Ele é um dos maiores plantadores de rosa do deserto. De Rondônia, que ele é o maior. Não tem uma produção maior que hoje que a deles lá. Mas tem gente que vem de fora, porque ele tem a variedade muito grande. Ele exporta para todos os estados brasileiros. Todos os brasileiros compram dele aqui. Então, foi quando eu sentei com ele e aí fiz a parceria. Eu fiz a estrutura do shopping e na questão da loja do shopping, a parceria lá de meio a meio, eu com eles, tá? Mas eles têm a produção, né? E uma coisa bem clara, para as pessoas ficarem sabendo.
85% de todas aquelas plantas que estão lá são naturais de Porto Velho. Não vem de fora, não. Que as pessoas, às vezes, perguntam, mas é daqui? Lindo mesmo. Eu digo, são produzidas aqui. Chico, que pena que a gente chegou no final do nosso programa. Quero agradecer imensamente a sua presteza de estar com a gente. Precisamos estar mais vezes, porque não deu realmente para a gente falar sobre tudo, né? E eu quero que você tenha uma vida muito longa, com muita saúde, para que você possa colher os frutos da sua semeadura, porque quem trabalha muito deve também colher os frutos, né, Chico? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulo, por poder te levar um pouco da gente, para as pessoas saberem que às vezes as pessoas pensam uma coisa e quando vai lhe conhecer, muda de ideia, né? Ou seja, eu tenho comigo o seguinte, eu preciso deixar um legado desse estado, porque eu sou filho daqui, meus filhos moram aqui, meus netos estão nascendo aqui. Então, eu quero, lá à frente, um dos meus netos, meu filho, possa dizer, isso aqui foi meu pai, foi meu avô, que ajudou a construir no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, ou nesse país, por que não? Então, eu sempre busco e procuro trazer de maneira democrática e republicana que seja melhor para os nossos irmãos, para a nossa sociedade e para a classe empresarial do estado de Rondônia. É isso aí, Chico. Obrigado. Gente, legado é isso. Legado é você deixar uma história. Não é só deixar dinheiro ou deixar propriedades, é deixar um caminho para que essa pessoa possa ter um destino. Isso é maravilhoso. Gente, eu volto na próxima semana. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.